Fala torcedor e torcedora do Flusão, eu sou o Luca Tremonte, está começando mais um Pitaco News aqui no canal Pitaco Tricolor para falar tudo o que ocorre no mundo do Fluminense com muita informação e também opinião. Então não deixe de comentar aqui o que você acha sobre o nosso tricolor, além de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Então eu queria começar hoje, o vídeo de hoje, falando sobre o futebol feminino, né? Como a gente sabe, o Fluminense foi campeão brasileiro sub-18, mas recentemente, nessa semana ainda, a gente teve um caso de que o campeonato foi para o tribunal. Isso porque o Fluminense escalou uma atleta irregular e o Internacional, adversário da final, inscreveu uma atleta a mais do que poderia. Então o caso foi julgado hoje, os dois clubes foram penalizados em R$ 25.000, o Fluminense acabou perdendo 3 pontos na competição e o Inter perdendo 6 pontos na competição. Com isso, o Fluminense continua sendo o campeão brasileiro da categoria, campeão brasileiro feminino da categoria, né, sub-18, mas isso ainda cabe a recurso, é capaz dessa história ainda se prolongar um pouquinho a mais e a gente ter uma resposta definitiva, digamos assim, um pouco mais para frente. Fato é que o Fluminense hoje é o campeão brasileiro sub-18 feminino. Então, passando agora para o futebol masculino, o Fluminense fez uma excelente partida contra o River Plate na terça-feira, se classificou bem, foi primeiro do grupo e a gente sabe que o sorteio da Libertadores da fase de oitavas de final vai acontecer na terça que vem, 1 hora da tarde. Lembrando que o Fluminense está no pote 1 e só pode enfrentar equipes do pote 2 que foram segundas colocadas aí no seu grupo. E aí mais adiante a gente fala um pouquinho desse adversário do Fluminense, que obviamente agora a gente não sabe quem é. Então, passando para a equipe do Fluminense principal, a gente está classificado aí na Libertadores e vai ter pelo menos quase 2 meses, né? Pelo menos um mês aí de preparação para a Libertadores. Vai ter o Brasileiro, a Copa do Brasil, mas o elenco ainda não está fechado. A diretoria do Fluminense está atenta às oportunidades de mercado, é isso que dizem os setoristas do Fluminense, os jornalistas que cobrem o dia a dia do Fluminense, que o elenco ainda não está fechado. O Fluminense segue de olho aí num volante móvel, estilo Iago e Martinelli, né? Até porque a gente só tem esses dois que são titulares, então se eles desfalcarem a equipe, que é o caso do Martinelli já no jogo de ida das oitavas de final, por causa de suspensão, teoricamente vai entrar o Wellington. Então o Fluminense tenta achar no mercado um jogador com características parecidas deles, que podem ser mais móveis e saibam jogar também mais recuados, enfim, com essas características. E além disso, monitoram também jogadores para as laterais, principalmente a lateral esquerda. Não foi falado nenhum nome até o momento, a gente fica aí no aguardo, mas segundo jornalistas que cobrem o Fluminense, o tricolor está de olho no mercado por uma oportunidade de mercado, né? A gente não vai fazer loucura, não tem dinheiro, obviamente, para contratar, mas essas são as duas principais posições aí que o Fluminense está de olho, a de volante e a também de lateral esquerda, para ver se pinta alguma oportunidade, como eu falei. Agora falando de alguns jogadores do elenco do Fluminense, o Yuri saiu agora, foi confirmado ele no Cuiabá, o Cuiabá já até apresentou ele de forma oficial nas suas redes sociais, o Yuri fica lá até o final do ano por empréstimo. E aí essa semana surgiu aí o rumor de que o Matheus Ferraz poderia estar deixando o Fluminense, né? Segundo o Netflu, ele pode ser negociado, já que é um zagueiro com certa idade, que teve lesões recentemente, e algumas até sérias, né? No ano passado ou retrasado, enfim, um ligamento cruzado de joelho, ele acabou ficando um tempão fora. Tem uma certa idade, como eu falei, e agora é quinta opção no elenco do Fluminense. Acredito que se chegar alguma proposta, a diretoria não vai fazer muitos esforços para segurar o Matheus Ferraz, que, como eu falei, é quinta opção, né? A gente contratou o Manuel e também contratou o David Braz, que ainda nem estreou. Então o Matheus Ferraz está cada vez mais no final da fila. Já pelo lado do Saudações Tricolores, né, eles desmentiram essa notícia do Netflu falando que o Matheus Ferraz fica. Mas aí resta saber se chegou proposta, se ainda não chegou, se chegar o Fluminense libera, enfim. Eu acho realmente que o Matheus Ferraz tá bastante desprestigiado, se é que a gente pode usar essa palavra, tá sem moral com a comissão técnica principalmente. Então, se chegar alguma coisa, ele deve ser negociado sim e deve sair do Fluminense. Outro jogador que a gente pode falar é o Caio Paulista, que ele foi muito bem, vem sendo muito bem utilizado no ano, né? Muito útil, fez um gol importante contra o River e segundo o Netflix também o Fluminense já cogita adquirir esse jogador em definitivo. Ele está emprestado pela Tombense
clube do empresário Eduardo Duran, que tem vários jogadores no Fluminense, enfim, e por causa dessa boa relação, o Fluminense vai tentar contratar em definitivo aí o Caio Paulista, que segundo o clube e o Netflu, né, informação do Netflu, seria um investimento barato e que poderia dar um retorno financeiro bom lá na frente. O Caio Paulista é um jogador novo de 22 anos, se eu não estou enganado, enfim. Acho também que essa aposta é válida, um jogador que até eu critiquei bastante, muita gente criticou principalmente no ano passado, essa renovação dele esse ano, mas o Caio Paulista vem fazendo por merecer dentro de campo, foi muito importante contra o River Plate em outros jogos e vem evoluindo cada vez mais. Acho que essa negociação pode ser muito boa para o Fluminense, sim, dependendo dos valores. Agora eu queria falar dos laterais, de dois laterais, né, que a gente já falou um pouquinho em outros vídeos, que é o Marlon e o Mascarenhas. O Marlon um pouquinho mais rápido, ele foi desligado do Trabzonspor de forma oficial, né, acabou o contrato dele com o time da Turquia, ele vai sair de lá, que não adquiriu os direitos dele, então ele deve retornar para o Fluminense, vamos ter novidades em breve. E o Mascarenhas, que já retornou, ele foi jogar em Portugal, não conseguiu fazer praticamente nenhuma partida, acho que nem entrou em campo, para ser sincero. É um jogador que acumula muitas lesões, tem muitos problemas físicos e por isso não consegue ter sequência em time nenhum. Ele volta para o Fluminense, vai fazer alguns treinos aqui, ser observado pela comissão técnica sub-23 e a partir do desempenho dele nos treinos, a diretoria vai decidir se ele permanece, né, na equipe de aspirante, na equipe sub-23, se ele vai ser emprestado para outra equipe ou se ele integra o elenco principal do Fluminense. Eu particularmente gosto muito do jogador, acho que se ele tivesse 100% fisicamente, certamente estaria brigando por uma vaga na equipe titular, mas infelizmente sofre muito com lesões, não consegue ter sequência e por isso dificilmente vai permanecer. E é uma pena porque o jogador que na base teve ótimos momentos, subiu, foi até bem, teve começou como titular, né, quando o Fernando Diniz foi contratado, e aí infelizmente várias lesões afastaram ele da equipe principal. O Fluminense emprestou, a equipe de Portugal agora nem adquiriu ele porque ele nem jogou. Infelizmente o Mascarenhas sofre muito com isso. Para finalizar aqui, eu tenho anotado também, o Fluminense essa semana fechou uma parceria com a Playmarker. Playmarker é uma empresa mais visada para análise de desempenho, né? É uma plataforma, um sensor que se bota na chuteira e a partir disso a comissão técnica, enfim, a comissão de scout do Fluminense tem acesso a dados para melhoria do desempenho técnico, tático e físico dos jogadores, e essa parceria vai durar por 12 meses. Então eu acho legal o Fluminense fazer sim essas parcerias, acho que é bastante interessante, principalmente talvez para profissionalizar um pouco mais essa área do clube, mas a gente sempre fica na espera também do patrocinador master, que não vem há bastante tempo. Seria muito importante, né? O Fluminense está nas oitavas de final da Libertadores, acredito que deve ter algum burburinho, pelo menos, algumas negociações, nem que estágio inicial, para que o Fluminense feche com o patrocinador master. Eu não tenho informação alguma, mas espero que sim, o Fluminense esteja negociando, porque vai ser muito importante para a gente. Então, galera, esse foi o nosso Pitaco News de hoje. Deixe sua opinião aí sobre os temas, concordando ou discordando, e lembrando que amanhã, no sábado, 21 horas, estádio Dom Morumbi, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro. A princípio, equipe titular. Não saiu nenhuma novidade até eu gravar esse vídeo. Acredito que o Fluminense vai com força máxima, mesmo tendo a Copa do Brasil no meio de semana. Acho que é muito importante a gente estrear já contra um concorrente aí direto. Se o Fluminense quer brigar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro, um concorrente direto, estrear com o pé direito. E acho que o Roger vai mandar a campo sim a equipe titular. Então essas foram as principais notícias aí no Pitaco News. Não deixe de se inscrever aqui no canal, comentar bastante e seguir a gente nas nossas redes sociais. Valeu, um abraço e até a próxima.